Então, vou começar de novo. Gente, eu nunca sei começar esse programa Calunga Responde. Eu começo de um jeito, acho que não tá bom. Vou começar de novo, tá? Olá! Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Estamos de novo. Eu falo estamos porque aqui é uma tríade. Sou eu, a voz do além, e o Calunga, uma trindade. Eu, Marcos Leão, Israel, a voz do além, e o Calunga Espírito, e haja vista que deve ter outros aqui dentro também, né? Aproveitando a oportunidade. Então, que bom a gente estar com vocês de novo, né? Que bom ver que a audiência do programa Calunga Responde só cresce. Cada dia tem uma pessoa nova, cada dia tem lá um nomezinho novo, um recadinho novo de alguém que está vendo o programa pela primeira vez. E eu espero que isso só cresça, porque é esse o objetivo do trabalho, né? É fazer com que essa mensagem chegue à maioria das pessoas, a um número cada vez maior de pessoas. Então, divulguem isso aí para os seus amigos, né? Passem o link para as pessoas que você gosta, enfim. Tem um amigo meu lá de Aracaju, que é o Fábio. Aliás, um dia eu falei aqui o nome da mulher dele e não falei o nome dele, então aqui, Fábio, não vou falar o nome da sua esposa, vou falar o nome seu. Fábio, lá de Aracaju. Esposo da Ana. Falei. Mas o Fábio está usando o Calunga Responde nos grupos de estudo, você acredita? Que legal? Então, nesse tempo em que as coisas estão um tanto quanto mais diferenciadas, ele tem usado o Calunga Responde como material de estudo e discussão, e ele diz que dá uns bate-papos muito legais. Aí, que ideia incrível que você pode usar, tanto com você, com seus familiares, nos seus grupos espíritas, espiritualistas. É uma porta para altos bate-papos, né? Então, tá bom. Hoje eu vou contar para vocês uma história como se fosse a segunda parte daquela história que eu contei sobre a peça de teatro que a gente trouxe a Belo Horizonte alguns anos atrás. Bom, da mesma maneira que a gente não tinha patrocínio para nada, né? Naquela época era tudo na cara e na coragem, então a gente não tinha dinheiro para transportá-los, nós também não tínhamos dinheiro para o jantar. Por quê? Porque o almoço, né, e o café da manhã e o almoço já estavam incluídos na hospedagem, mas o jantar não. Então a gente tinha que se virar no jantar. E aí, mais uma vez, eu falei, meu Deus, e agora o que fazer? Aí eu falei assim, Robson, nós vamos dar o jantar para essas pessoas aqui na nossa livraria Terceira Visão. Nós temos um salão muito grande, nós podemos fazer coisas incríveis aqui no nosso salão. Aí o Robson falou assim, tá, o espaço a gente tem. Agora, e o que vamos servir? Simples, Robson. Nós vamos fazer comidas temáticas. Tá, Marcos, comida temática. Como que nós vamos fazer? Por exemplo, hoje à noite nós vamos ter comida, uma noite no Havaí. Uma noite no Havaí, Marcos? Teremos frutas, melancia, abacaxi, sucos, bananas, laranjas e alguns patezinhos, algumas coisinhas assim que a gente vai fazer. E vamos servir a eles. A gente vai pôr umas camisas estampadas, uns colares, e a gente vai fazer um jantar temático aqui dentro da livraria, e hoje vai ser uma noite no Havaí. Nossa, Marcos, só você. Você espera que eu vou lá no sacolão. Aí comprei tudo no sacolão. Tinha um amigo nosso que era o Marquinhos, ele tinha um sacolão, chamava ABC. Aí comprei tudo, ele me deu frutas, melancia, chamei 2 amigas minhas, fizemos uma mesa de frutas, frios, aquela coisa toda. Quando terminou o espetáculo, eles chegaram, olha, nós vamos ter uma noite no Havaí. Coloquei CDs de música havaiana, né? Quando eles entraram, eles, nossa, mas que jantar maravilhoso. Quanta fruta, quantos sucos e patês e não sei o quê, papapá. Maravilha. A segunda noite foi uma noite na Itália, ou seja, pizza e massa, adoraram. E assim foi, sucessivamente a gente foi fazendo jantares temáticos,
sem dinheiro, mas de uma maneira prática, de uma maneira inusitada. E o mais gostoso disso tudo, gente, é que eles adoravam. E assim, vocês podem falar, eles estão falando isso é para te agradar. Não, a gente viu isso no rosto deles, né? Que eles falam, nossa, mas as pessoas às vezes nos levam para uns restaurantes, que não sei o quê, umas comidas caras. Vocês fazem isso aqui com tanta criatividade. Nossa, nós adoramos o city tour, o jantar temático, nós queremos voltar quantas vezes vocês quiserem. E voltaram realmente, eles voltaram umas 3, 4 vezes ainda com esse espetáculo e depois um outro espetáculo baseado nos livros de Zíbia Gasparetto. Então, tá aí. Se você tiver dificuldade para um jantar, opte por um jantar temático. Comece pelo um havaiano, que é tira e queda. É melancia, banana, abacaxi, laranja e pronto. Faz uma mesa linda, põe um pano estampado, põe uns colarzinhos, uma música. E tá tudo certo. Ai, ai. Então, tá bom. Vamos, então, nos preparar, né? Deixa eu me preparar para a gente poder ouvir um pouquinho o Calunga. Não é isso? Não sai daí não, viu? Volto daqui a pouquinho. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe, que Jesus faça com que oportunidades como essa possam se multiplicar e que as dimensões da vida possam se tornar cada vez mais íntimas, mais próximas, para que nós possamos entender e perceber a continuidade da vida e dessa maneira optarmos sempre por questões que possam nos fazer mais felizes, seja no mundo físico, seja no mundo espiritual. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe. Graças a Deus. Graças a Deus, Calunga. Hoje vamos fazer uma pergunta de uma mulher de Caxias do Sul. Eu não peguei o nome dela, mas é de Caxias do Sul. Ela falou que assistiu o programa número 7, né, que fala sobre desencarnação e surgiu uma dúvida. Sempre ouvi por parte das casas espíritas ser necessário aguardar um prazo de 72 horas após o desencarne para que o corpo seja cremado. Com a pandemia, esse prazo não está sendo respeitado, nem para as pessoas que desencarnam por outros motivos. Qual é o resultado dessa atitude para o desencarnado? Existe realmente a necessidade de se respeitar as 72 horas? Gratidão pelo esclarecimento. Graças a Deus. Todas as vezes em que se levantar questões entre essa relação mundo físico e mundo espiritual e mundo físico, nós devemos considerar que a grande maioria das situações apresentadas, elas vão ser apresentadas de maneira didática, para que haja uma compreensão e, compreendendo determinadas circunstâncias, providências adequadas a essa compreensão. O desencarne. Da mesma maneira que não se renasce no mundo físico de uma hora para outra, não é? Existe toda uma dinâmica de adequação, preparação, que antecede inclusive o processo da fecundação do espermatozoide no óvulo feminino, né? Quando ele se destaca em função da necessidade daquele espermatozoide único para carregar ali as informações, o genoma, os caracteres que irão compor a estrutura física daquele espírito que reencarna, quando aquele se destaca por uma indução magnética e ali opera todo o milagre da vida. Muito antes disso, todo um movimento já é realizado com os cuidados e os preparativos, os macro e os micro preparativos para o sucesso daquela futura reencarnação. Situações inúmeras vão ser levantadas que objetivem favorecer esse educando que retorna à escola da matéria,
de forma que a sua própria indumentária física e as circunstâncias que irão visitá-lo, algumas já definidas e definitivas, porque serão pontos de ascensão e de queda, que podem ser movidas para frente, movidas para trás, mas nunca retiradas, ou raramente retiradas, porque são processos que comprovam a robustez e a eficácia de alguns conteúdos de informação que esse espírito recebe antes da retomada física. Até as outras coisas que serão variáveis de acordo com os passos que ele der em relação à sua vida nova na dimensão física. Kalunga quer dizer que existe a predestinação, o destino das nossas almas já estão pré-definidas? Não. O único destino que nós espíritos temos é felicidade e perfeição. Nos tornarmos melhores do que quando saímos do Pai. Essa é a única. As demais, elas são oriundas, construídas, sedimentadas, em função das atitudes que o indivíduo tem nas suas várias existências. Sejam elas positivistas, sejam elas negativas. Como eu disse, existem pontos que são pontos cruciais, que são aqueles momentos em que, certamente, em determinados instantes, por uma situação repetitiva, o indivíduo percorreu caminhos não tão positivos assim. Então, determinados desafios estarão ali presentes, determinando, inclusive, a sua capacidade de ir mais à frente, deter-se, porque voltar ninguém volta, e repensar as suas atitudes. Mas, como eu estava dizendo, antes de todo esse processo, existe uma organização inteira de psicólogos, sociólogos, pessoas ligadas às questões da emoção, do pensamento, aptidões profissionais, aptidões artísticas. Tudo isso vai ser implementado no indivíduo, levando em consideração os atributos que ele apresenta à espiritualidade, porque nada vai ser colocado à sua disposição que seja por ele totalmente desconhecido. Podem haver pontos mínimos que vão ser melhorados em função de determinadas necessidades, assim como pontos grandes, macros, que vão ser ainda mais ampliados, que serão então elementos, alavancas que impulsionarão esse indivíduo para a frente. Então, aptidões artísticas, questões ligadas a pensamento, a emotividade, destreza mental, pai, mãe, irmãos, irmãs, avós, tios, país, cidade, rua, escola, as outras, a genética vai responder. Cor de pele, estrutura de pele, cabelo, altura, né? Doenças genéticas, isso advém da matéria, mas também vai ser levado em consideração pela necessidade de evolução do espírito, porque sendo espírito vai estar num corpo físico. Então, determinadas situações genéticas, inclusive, vão ser estudadas para que haja a união, junção das necessidades espirituais com os desafios físicos que o espírito vai ter que passar. E essas informações são oriundas dessas duas extremidades ou células, né? Masculina e feminina. Mas aquele que se destaca, como eu disse lá na frente, é que vai carregar essa informação. As demais são todas elaboradas, construídas, estruturadas em função das informações que o ser espiritual traz em si e dos compromissos que ele auriu no momento em que estava no mundo físico. Para desencarnar,
semelhante. Ninguém morre. Uma morte súbita é uma disfunção orgânica súbita. Mas o desligamento do espírito, ele obedece todo um método que é extremamente delicado e que passa por uma observância de técnicos do mundo espiritual, especializados, por assim dizer, em desencarne. Mas num acidente de carro, numa situação como essa que a nossa companheira levantou, é desse jeito? É desse jeito. Leva-se tempo, tem-se mais facilidade ou menos facilidade em função da estrutura psíquica do espírito recém-desencarnado, mas todos, com exceção dos suicidas, passam por esse método do desligamento paulatino dos nichos, das tomadas que ligam o espírito ao corpo físico. Desligados através do magnetismo, e isso eu digo para vocês, eu, Kalunga, já vi como isso acontece, né? Vai se desligando paulatinamente, com conhecimento, e esse desligamento apresenta repercussões no próprio espírito e na própria estrutura orgânica, fazendo com que, no último instante, quando há um desligamento de todas as estruturas extrafísicas que compõem a estrutura física do indivíduo, uma vez feito isso, não há como reverter, ou seja, não há como trazer à vida o corpo físico novamente, porque ele começa a ser invadido pelos micro-organismos, bactérias e vírus que o compõem, e que agora, nesse momento, não encontram barreira alguma, porque o princípio inteligente, o eu, não está ali mais presente, organizando mesmo os movimentos involuntários de determinados órgãos. Não está regulando de uma maneira consciencial a vida bacteriana e vírus que compõem aquela organização física, que começa a se desagregar para se transformar em outros nichos de vida. Na natureza, nada se perde, não é? Tudo se transforma e o nosso corpo, fazendo parte da natureza, também não se perderá. Ele irá se transformar. Do pó ele veio, do pó ele voltará. Então, o processo da desencarnação, ele obedece a um método. Seja daquela pessoa que morreu depois de definhar durante alguns anos, meses, por uma doença de difícil diagnóstico, seja num acidente de um avião que explode no ar. Não é? O que vocês têm que entender é que quando vocês falam de morte, e aí vocês têm que entender, o que morre, o que vocês vão vislumbrar morto, ou transformado, ou se adequando em outro tipo de vida, é o corpo físico. Quando se fala assim, mas quantas pessoas estão sendo queimadas, é o corpo físico. Kalunga quer dizer que não existe repercussão na estrutura perispiritual, espiritual do indivíduo? Existe. Existe sim. Mas ela vai existir no nível ou ao nível em que o indivíduo está agarrado, agregado, fundido àquela massa de corpo que já não tem mais vitalidade nem vida. Mas existe a questão sensorial. Então, essa questão de tempo, quanto tempo, 10 horas, 20 horas, são aspectos didáticos. E existe uma outra coisa que a gente tem que considerar quando a gente conversa sobre essas questões. Tudo isso é levado em consideração na medida do conhecimento que o indivíduo tem. E no merecimento, veja bem o que eu vou dizer,
no merecimento de experienciar determinada situação. Mas ele vai sofrer aos seus olhos, aos nossos olhos. Mas talvez aquilo seja vou usar uma expressão que vocês utilizam sempre aí, a cereja do bolo para o despertamento daquele indivíduo. Talvez aquele seja o quebrar de um agrilhão que vai fazer com que ele tenha um olhar um tanto quanto mais claro da realidade que ele começa a adentrar. Vai se levar em consideração uma enormidade de situações e circunstâncias que eu nem vou me atrever a começar a enumerá-las aqui para vocês. Eu só vou apenas me deter nessa afirmativa. Todo desencarne, todo processo de desencarne, ele é assistido por uma equipe de espíritos que tem a responsabilidade e o conhecimento e o método de promover esses desligamentos paulatinos das estruturas extrafísicas da indumentária física que morre. O que vocês vão ver aí estendido no asfalto ou deitado dentro de um caixão é um corpo material em transmutação, em transformação, invadido por bactérias, por fungos, por vírus, que estão trabalhando em favor e a favor da vida, colocando aquele despojo que para o espírito nessa atual reencarnação não tem mais nenhuma utilidade, à disposição da vida, à disposição da transmutação, da modificação, e quando a gente tem essa informação, a gente consegue entender por que a gente pode ter a certeza que nada se perde. Nada se perde. Tudo se transforma, se modifica, se prepara para uma outra circunstância que mesmo que a gente não tenha entendimento, nós podemos dizer que não é o fim. É um processo de transmutação e de transformação. E o ser espiritual que deixa esse corpo também vai em direção à sua realidade, aquilo que o apraz na dimensão fora da matéria física. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe, graças a Deus.